A pessoa mais perigosa em qualquer ambiente não é aquela que levanta a voz, mas sim aquela que decidiu que não tem mais nada a dizer. O que você está sentindo agora não é apenas uma percepção subjetiva, é ciência pura aplicada ao comportamento humano e à sobrevivência espiritual. Estudos psicológicos confirmam que o cérebro humano é programado para detectar falhas em padrões. E absolutamente nada desestabiliza mais as serpentes ao seu redor do que um silêncio que elas não conseguem decifrar, especialmente quando esse vácuo vem de alguém que elas julgavam conhecer profundamente. Nos últimos tempos, você se tornou um enigma. Não é aquele silêncio de quem está apenas ocupado com a rotina ou exausto pelas batalhas do dia, mas sim aquele silêncio denso que precede as grandes tempestades. Por fora, uma calma absoluta, mas no horizonte da sua alma, os raios já estão riscando o céu, reorganizando tudo o que antes estava fora do lugar. Você finalmente acessou a verdade que o sistema sempre tentou esconder. O silêncio não é um sinal de rendição ou fraqueza, mas sim a arma mais letal do seu arsenal invisível. Ao parar de transmitir seus movimentos e de dar satisfações sobre a sua jornada, aquelas pessoas que antes se sentiam corajosas o suficiente para testar seus limites começaram a entrar em pânico. Elas olham para você e não sabem mais onde você pisa, o que você pensa ou qual será o seu próximo passo. Esse mistério autêntico está consumindo a sanidade delas, porque o ego do manipulador não tolera o escuro. Alguns até tentaram se convencer de que o seu recolhimento era uma forma de retirada ou derrota, mas lá no fundo, o instinto deles sussurra algo muito mais perturbador. Você parou de avisar antes de agir. Sua ausência simplesmente implodiu a ilusão de controle que eles alimentaram por anos. Durante muito tempo, essas pessoas operaram sob a crença fantasiosa de que possuíam algum tipo de autoridade sobre a sua vida. Elas acreditavam que, enquanto você estivesse ao alcance dos olhos e dos ouvidos, elas poderiam prever suas reações, influenciar suas emoções e até moldar suas decisões mais importantes. Sua presença constante dava a elas um falso senso de importância, uma validação de que o mundo delas ainda orbitava ao redor da sua energia. No entanto, no exato momento em que você se vestiu de silêncio, você arrancou delas a única ferramenta em que elas realmente confiavam: o acesso. Entenda bem, escolhido, ter acesso é ter controle. E o controle só é possível quando alguém consegue meter as mãos no seu espaço vital e desorganizar suas prioridades conforme o próprio capricho. Eles sabiam exatamente quais botões apertar para te tirar do sério, como te provocar para obter uma reação emocional e como ler seu humor apenas com um olhar superficial. Agora, sem nada para ler, sem gatilhos para acionar e sem reações para detonar, essas pessoas ficaram perdidas em um mar de suposições, e essa incerteza está levando cada uma delas à loucura silenciosa. Sua retirada estratégica está forçando esses indivíduos a algo para o qual eles nunca se prepararam: encarar a si mesmos. Como você não está mais lá para servir de distração, eles não conseguem mais fugir das próprias falhas, focando no seu comportamento. Não há mais como apontar o dedo, distorcer narrativas ou colocar a sua vida sob um microscópio maldoso para esconder a própria mediocridade. Sem a sua presença para manipular, eles ficaram encarando uma parede branca e fria, onde antes ficava o controle que exerciam sobre você. O que realmente os inquieta é que essa parede começou a funcionar como um espelho implacável, refletindo a imagem distorcida de quem eles realmente são. Gente com essa mentalidade depende visceralmente das suas reações para se sentir poderosa ou superior. Quando você retira o combustível da reação, você os despoja de sua arma favorita. Eles não podem alimentar o próprio ego ganhando de você se você nem sequer aceita entrar na arena de lama que eles construíram. Seu silêncio tornou-se o espelho que eles mais temiam, pois mostra a verdade nua e crua. Eles só se sentiam fortes enquanto você aceitava jogar o jogo deles. Agora, a ficha finalmente caiu e eles estão enfrentando uma realidade devastadora que sempre tentaram evitar. O controle que eles pensavam ter nunca foi real. Ele era apenas uma concessão que você fazia, uma permissão que você dava por bondade ou ingenuidade. Uma vez que você retirou essa permissão, o castelo de cartas deles desmoronou sem precisar de um único sopro. É por isso que o seu silêncio incomoda tanto, como um zumbido constante no ouvido de quem vive da mentira. Não é apenas a falta de som,
é a ausência total da ilusão de poder que eles tinham sobre o seu destino. Eles sabem, no fundo da alma, que uma vez que essa névoa se dissipou, não restou mais nada com que possam te dominar ou te diminuir. Você parou de alimentar a linha de vida do ego alheio. Eles prosperavam com a atenção na que você oferecia, fosse ela em forma de elogio, preocupação genuína ou até mesmo a sua frustração pública. Cada centelha de interesse que você demonstrava era o oxigênio que mantinha a chama do ego deles acesa. Enquanto você se irritava ou se justificava, eles se sentiam importantes, validados e seguros de que ainda tinham o poder de afetar o seu estado de espírito. Mas o jogo mudou, e o silêncio agora é o seu trono. Continuando nossa jornada, você já percebeu que para essas pessoas, pouco importava se a energia que você oferecia era carregada de positividade ou de indignação. O que realmente os alimentava era o fato de que essa energia vinha de você, dando a eles uma falsa sensação de relevância. No exato momento em que você escolheu o caminho do silêncio, essa linha de suprimento vital foi cortada abruptamente. Ao decidir que não iria mais se explicar, nem se desgastar em defesas inúteis, ou garantir que eles entendessem os seus sentimentos, você não cometeu um erro, você fez uma escolha consciente de poder. Essa decisão os desconectou de um fluxo constante de vitalidade que eles já consideravam um direito adquirido, e o que eles enfrentam agora é algo simples, porém absolutamente devastador. Sem a sua luz para se apoiarem, eles são forçados a encarar o vazio existencial que passaram a vida inteira tentando evitar. Eles usavam as suas reações como uma prova desesperada de que ainda ocupavam um lugar de importância na sua história. E agora que esse espelho foi removido, eles vagam perdidos, tentando encontrar esse senso de valor em qualquer outro lugar, mas falhando miseravelmente porque nunca aprenderam a gerá-lo por conta própria. O silêncio que você entregou a eles não é apenas um vácuo de palavras, é um holofote de exposição emocional. Esse silêncio revela o quão dependentes eles eram da sua validação para se sentirem reais. Ele expõe a fragilidade das estruturas que eles construíram e mostra que o suposto poder que acreditavam exercer nada mais era do que a sua generosa disposição em participar do jogo. Agora, prepare-se, pois eles podem tentar novas provocações, não por um desejo real de conflito, mas por um desespero visceral de sentir novamente aquele choque de importância que a sua atenção lhes proporcionava. Eles vão testar os seus limites, lançar indiretas venenosas ou desenterrar problemas arcaicos apenas para ver se conseguem arrancar de você uma única faísca. Mas o que acontece quando você se recusa a morder a isca? Eles ficam sozinhos, segurando o próprio vazio nas mãos. É aqui que a grande transformação ocorre. Eles estão aprendendo, pela dor, que a sua energia não é um recurso público ou uma fonte aberta para ser drenada toda vez que eles se sentem pequenos. Ao fechar essa torneira, você retoma as rédeas do seu destino. E essa é uma soberania que ninguém pode lhe roubar. Mas existe um segredo que pouquíssimos escolhidos como você realmente dominam. Algo que as serpentes temem muito mais do que a sua ausência de palavras. Estou falando de uma blindagem espiritual, capaz de neutralizar definitivamente qualquer vestígio de veneno que tentem lançar contra você. Não se trata apenas de ignorar o agressor no plano físico, mas de realizar uma limpeza kármica tão profunda e absoluta que o próprio universo passa a atuar como um filtro inexpugnável. Com esse nível de proteção, qualquer um que tente se aproximar com segundas intenções sentirá um repúdio energético imediato vindo do cosmos. Esse tipo de sabedoria ancestral foi mantido longe das massas por gerações, reservado apenas para almas autênticas que estão prontas para essa fronteira final de proteção. O Manual Karma Divina representa exatamente esse escudo, a ferramenta definitiva contra a inveja crônica e os predadores emocionais que se disfarçam de amigos. Enquanto você se mantém em quietude, a culpa deles cresce como uma sombra sob o sol do meio-dia. Entenda que, ao interromper o ciclo de respostas, você eliminou o ruído de fundo que permitia a essas pessoas ignorarem as consequências de seus próprios atos. Enquanto você tentava se defender, explicar o seu ponto de vista ou reagir com intensidade, eles tinham um alvo externo para focar, evitando assim o espelho da própria consciência. Suas palavras, fossem elas calmas ou inflamadas, serviam de matéria-prima para que eles pudessem distorcer os fatos, descartar a sua dor
ou criar desculpas convenientes para não olharem para si mesmos. Mas agora, sem a sua interferência, não resta mais nada para desviar a atenção. O que sobrou foi apenas a verdade nua e crua, e ela está exercendo uma pressão insuportável sobre eles a cada dia que passa. O seu silêncio não é apenas falta de fala, é falta de distração. Sem a sua voz para competir, o barulho interno da mente deles se tornou ensurdecedor. As palavras cruéis que eles dispararam, as traições planejadas e a forma desumana como te trataram, não estão desaparecendo no esquecimento como eles previam. Pelo contrário, essas memórias estão sendo reproduzidas em looping nas cabeças deles, sem nenhum ruído externo para abafar. Por mais que tentem enterrar esses pensamentos sob novas camadas de negação, a verdade insiste em emergir. Muitas vezes, essa culpa reprimida se manifesta como uma irritação irracional contra você, simplesmente porque você se recusa a validar o teatro deles. Eles podem até tentar pintar você como o vilão da história para outras pessoas, numa tentativa patética de se convencerem de que não são os responsáveis pelo caos que criaram. Mas, no fundo, no silêncio da madrugada, existe uma consciência crescente e desconfortável de que a sua ausência é o resultado direto das ações deles, e esse é um peso que ninguém consegue carregar por muito tempo sem se quebrar. Além disso, esse tipo de silêncio se torna perigoso para eles porque os obriga a encarar o próprio reflexo de uma maneira que jamais planejaram. Não há como sustentarem a narrativa de que você está exagerando ou sendo dramático quando você sequer está abrindo a boca. Eles perdem o argumento de te acusar de iniciar um conflito quando você não lhes entrega absolutamente nada pelo que brigar. Isso deixa espaço para apenas uma explicação, e é uma que eles detestam admitir. Eles estavam errados desde o princípio. Quanto mais esse silêncio se prolonga, mais pesada se torna essa percepção nas costas deles. O que mais os inquieta é notar que você não está tentando fazê-los sentir culpa. Você não está correndo atrás de um desfecho, exigindo pedidos de desculpas ou tentando provar desesperadamente o seu ponto de vista. O peso que eles sentem não é algo que você impôs, vem de dentro deles mesmos. É aquele tipo de remorso que gruda na pele e que nunca os deixará descansar totalmente sempre que o seu nome surgir em seus pensamentos. Eles estão finalmente entendendo que você não opera mais na mesma frequência, e isso está se tornando dolorosamente claro. No passado, talvez eles tenham sentido um prazer distorcido em arrastar você para o redemoinho deles, provocando até que você explodisse, atraindo você para discussões inúteis e criando um caos apenas para ver você lutar para respirar. Essa era a zona de conforto deles. Eles sabiam como vencer no meio da desordem, porque era ali que eles moravam. Mas agora, você se removeu desse espaço por completo. Você não entra mais nas tempestades alheias, não aceita participar de jogos onde tentam te enredar. Você aprendeu a se manter centralizado, não importa o quão alto seja o ruído que eles façam. O seu silêncio não é uma retirada estratégica. Não é que você esteja fugindo, se escondendo ou se rendendo. Pelo contrário, é puro controle. É a escolha consciente de não gastar sua energia vital onde ela não pode florescer. E essa decisão interrompe todo o roteiro de manipulação que eles levaram anos para aperfeiçoar. Quando eles perdem a capacidade de provocar uma reação em você, eles perdem o poder. Sem a sua participação emocional, as táticas deles simplesmente perdem o efeito e caem no vazio. Não há do que se alimentar. Não há uma reação em cadeia para eles montarem. É como se estivessem tentando lançar faíscas no meio do oceano. Você se tornou intocável. Isso é profundamente perturbador para quem vive de manipulação emocional, pois essas pessoas dependem da previsibilidade. Elas precisam saber que, se apertarem determinado botão, você responderá de determinada maneira. Mas você mudou as regras do jogo sem aviso prévio. Agora, você não reage, você calcula. E isso os assusta mais do que qualquer coisa, porque o cálculo significa que você está pensando vários passos à frente. Significa que você não está apenas sobrevivendo aos ataques, mas superando-os estrategicamente de forma completa. Operar em uma frequência diferente significa que você se tornou inalcançável pelos métodos habituais deles. Os insultos, a fofoca barata e as explosões repentinas já não te atingem da mesma forma. Você não se permite mais ser puxado para o mundo de reações instantâneas e decisões impulsivas. Você se deslocou para um lugar onde seus movimentos são deliberados,
intencionais e quase invisíveis até que estejam concluídos. Esse tipo de disciplina é a diferença crucial entre alguém que ainda está jogando na defensiva e alguém que já garantiu a vitória. Agora eles sabem que você não é mais um alvo fácil. Na verdade, você nem está mais na mesma arena que eles. Eles podem desferir quantos socos emocionais quiserem no ar, mas você já saiu do alcance faz tempo. É nesse momento que a ficha deles finalmente cai. Você é um estrategista, não alguém que apenas reage, e estrategistas sempre controlam o desfecho do jogo. Você redefiniu o campo de batalha sem dar explicações. Eles estavam preparados para uma briga, mas estavam preparados para brigar do jeito deles. Tinham o cenário montado, argumentos prontos para distorcer suas palavras, boatos para espalhar e táticas manipuladoras que aperfeiçoaram por anos. Esse era o terreno deles, onde conheciam cada truque para parecerem fortes e fazerem você parecer pequeno. Eles acreditavam que, se uma batalha chegasse, ela seria travada ali, no território que eles dominavam. Mas você não lhes deu essa satisfação. Você não apareceu no palco que eles construíram especialmente para você. Não os encontrou onde eles tinham a vantagem competitiva. Em vez disso, você levou todo o conflito para um lugar onde as mentiras deles não têm oxigênio para queimar. Você já parou para pensar no poder avassalador de simplesmente se recusar a validar uma ilusão? Como eles podem continuar o teatro se o protagonista que eles escolheram para ser a vítima se recusa a entrar em cena? Ao elevar a sua frequência, você os deixou falando sozinhos em um auditório vazio. E agora, o silêncio que antes você usava para se proteger tornou-se o juiz mais severo da conduta deles. Você não precisa de vingança quando a sua própria evolução se torna o castigo mais pesado para quem esperava te ver destruído. Gostaria que eu continuasse explorando como manter essa blindagem espiritual ou como identificar as novas táticas que eles podem tentar usar agora que estão desesperados. Continuando nossa jornada por essas águas profundas, você precisa entender que o golpe de mestre que você desferiu foi levar a existência para um patamar onde eles simplesmente não possuem base, nenhuma influência e absolutamente nenhuma habilidade para manipular o resultado final. O mais fascinante é que você fez tudo isso sem emitir um único aviso prévio. É exatamente essa ausência de sinalização que os deixa em um estado de desconforto absoluto. Se eles tivessem ao menos desconfiado que você mudaria as regras do jogo, teriam tentado se adaptar ou criar novas armadilhas. Mas você não deu tempo para que eles se ajustassem à nova realidade. Em um dia, eles estavam esfregando as mãos, preparando-se para te arrastar de volta para o mundo obscuro deles. No dia seguinte, você já tinha evaporado daquele raio de alcance. Eles ainda estão cambaleando, executando os mesmos movimentos robóticos de sempre, mas agora estão apenas socando o vazio. Imagine a cena. Eles estão lutando contra as sombras, tentando nocautear um oponente que nem sequer está mais na mesma sala. E dói. Dói profundamente neles perceber que você não apenas se retirou da briga, mas superou o jogo por completo. Não foi uma desistência motivada por medo ou falta de preparo para o confronto. Você se recusou a lutar porque, em um estalo de consciência, percebeu que a batalha em si estava abaixo da sua dignidade. Você enxergou com clareza que vencer no território deles não seria uma vitória real. Seria apenas a prova de que eles ainda tinham o poder de te nivelar por baixo. Ao redefinir onde a luta acontece, você os empurrou para uma posição a que não estão acostumados, a impotência total. Como eles poderiam manchar o seu nome em um espaço onde você não habita mais? Como poderiam manipular as suas emoções se você trancou todas as portas de acesso? Eles não podem reivindicar vitória quando você nem sequer está jogando o mesmo campeonato. Quanto mais essa ficha cai, mais a frustração os consome, porque no fundo da alma, eles sabem que você já ganhou no momento em que se negou a lutar onde eles queriam. Eles estão sentindo agora o gume gelado da irrelevância cortando a pele. Quando você parou de participar, você fez muito mais do que apenas criar uma distância física. Você confiscou a única coisa da qual eles mais dependiam para se sentirem vivos, a confirmação de que ainda eram importantes para você. Cada conversa antiga, cada reação emocional que você tinha, cada embate de vai e vem, servia como um lembrete constante de que eles ainda ocupavam um papel central na sua vida. Mesmo que os diálogos fossem carregados de tensão e conflito, isso os mantinha no coração do seu universo emocional. Para alguém que se alimenta desse tipo de atenção doentia,
Perder esse suprimento é como perder o oxigênio. A mudança foi drástica e veloz. Em um momento, eles tinham a certeza arrogante de que eram os protagonistas da sua história. No momento seguinte, foram reduzidos a um mero ruído de fundo, quase imperceptível. Esse tipo de queda é brutal, porque os obriga a encarar uma verdade devastadora. Eles nunca foram tão fundamentais para o seu equilíbrio quanto imaginavam ser. O seu silêncio atual piora tudo, porque não houve um adeus dramático, não houve aquele fechamento emocional cheio de explicações, nem aquele momento em que eles poderiam sentir que deram a última palavra. Agora, só resta o nada. A irrelevância costuma chegar de mansinho para a maioria das pessoas, mas para eles, ela bateu como uma parede de tijolos a 100 km por hora. Eles construíram toda a identidade deles ao redor da ideia de serem significativos para você, e sem esse papel, eles simplesmente não sabem mais onde pisar. Eles podem até tentar convencer o mundo e a si mesmos de que não se importam, mas as ações os trairão a cada passo. Você notará as pequenas tentativas desesperadas de te atrair de volta, as indiretas sutis nas redes sociais ou as performances barulhentas destinadas exclusivamente a capturar o seu olhar por um segundo que seja. No entanto, por mais que se esforcem, eles não podem ignorar o fato consumado. Eles foram substituídos. E não foram substituídos por outra pessoa, o que feriria apenas o ego, mas sim pela sua própria paz interior, o que fere a existência deles. O que mais dói na ferida deles é que você nem precisou anunciar essa transição. Você não se sentou com eles para declarar formalmente que eles não eram mais importantes. Você simplesmente parou de investir a sua energia vital neles. Essa remoção silenciosa e cirúrgica da sua atenção corta muito mais fundo do que qualquer grito ou confronto físico. Isso diz a eles, sem usar uma única sílaba, que você não os vê mais como um fator relevante na sua trajetória. Para alguém que um dia se banqueteou com as suas reações, a sua indiferença atual é o golpe de misericórdia. Não há mais raiva, não há mais amargura para ser explorada. Há apenas o vazio. E o nada, para o manipulador, é a coisa mais fria e assustadora que você poderia ter entregado. Agora, eles são obrigados a conviver com a realidade de que deixaram de ser o centro do seu foco para se tornarem apenas mais um nome esquecido no seu passado. É exatamente neste ponto que o Manual do Karma Divino se torna o seu escudo definitivo, meu caro autêntico, porque ele não serve apenas para te proteger das serpentes que rastejam. Ele serve para neutralizar elas de uma vez por todas, garantindo que a sua frequência permaneça em um nível que elas jamais conseguirão alcançar novamente. Continuando nossa jornada, esse sistema de limpeza kármica de 21 dias não funciona apenas como um escudo passivo. Ele atua repelindo as investidas energéticas com o rigor absoluto da justiça divina. Você já parou para imaginar o que significa ter a certeza plena de que cada vampiro emocional que tentou sugar a sua vitalidade agora bate de frente com uma muralha invisível e intransponível? Este guia prático te ensina a decifrar os sinais inequívocos de que você faz parte dos escolhidos, permitindo que você identifique personalidades narcisistas antes mesmo que elas cruzem o seu caminho, ativando protocolos espirituais que as mantêm definitivamente fora da sua órbita. Não estamos falando de teorias superficiais, mas de uma verdadeira tecnologia de guerra espiritual. A sua evolução está ocorrendo agora, completamente fora do radar deles. No passado, essas pessoas acreditavam que tinham você mapeado. Pensavam que podiam monitorar o seu progresso, antecipar cada passo seu e acompanhar o seu amadurecimento. Essa falsa percepção dava a eles um conforto ilusório, uma sensação de superioridade. Mas a verdade é que você se deslocou para uma frequência que eliminou totalmente o campo de visão deles. Eles não conseguem mais enxergar o que você está construindo, não conseguem medir em que estágio você se encontra e não fazem a menor ideia do que virá a seguir. Essa incerteza é devastadora para quem um dia se sentiu o dono da narrativa. O que realmente os consome por dentro não é apenas o fato de você ter mergulhado no silêncio, mas a percepção de que esse silêncio tem sido extremamente fértil. Você não ficou estagnado. Você tem trabalhado em si mesmo de formas que eles não podem testemunhar, investindo em áreas que eles desconhecem e subindo de nível sem precisar anunciar cada conquista. Para eles, parece que você atravessou um portal para um mundo oculto,
onde eles não possuem as chaves de acesso. E as pessoas temem aquilo que não conseguem monitorar, pois sabem que, se não podem vigiar, também não podem influenciar, sabotar ou se preparar para o impacto. Entretanto, eles já começaram a notar as peças desse quebra-cabeça. Pequenos indícios começam a vazar. Mudanças sutis na sua postura, lampejos de uma autoconfiança renovada e traços de um progresso que a lógica deles não consegue explicar. Eles percebem que você fala de um jeito diferente, que se porta com uma dignidade nova e que responde às adversidades com uma serenidade que nunca viram antes. Isso revela a eles que a sua evolução foi muito além de mudanças estéticas ou superficiais. A verdade perigosa para esses manipuladores é que este crescimento é irreversível. Eles não podem destruir o que não conseguem ver. Não podem bloquear oportunidades das quais não têm notícia e são incapazes de lidar com uma versão sua que jamais encontraram. É exatamente isso que torna a sua evolução atual tão avassaladora. Você se tornou imprevisível da melhor maneira possível, ampliando a cada dia o abismo entre quem você é hoje e quem eles projetaram que você seria. E quanto mais essa distância aumenta, mais impotentes eles se sentem. Uma coisa é estar fora de um círculo social. Outra, muito mais profunda, é perceber que a pessoa que eles tanto subestimaram está erguendo um império espiritual fora do alcance de suas mãos. Essa sua trajetória longe dos radares não é apenas um avanço pessoal, é uma revolução silenciosa. E quando os resultados finalmente se tornarem visíveis aos olhos do mundo, será tarde demais para que eles tentem te alcançar. Você não é mais aquele personagem previsível que aceitava o papel secundário no roteiro deles. Antigamente, eles sabiam exatamente como te atingir. Tinham um manual mental com todas as suas reações catalogadas. O que você diria sobre provocação, como reagiria ao desprezo ou como correria para se explicar diante de uma mentira espalhada. Eles não apenas conheciam as falas, eles se sentiam os diretores da peça. Mas o jogo mudou. Você parou de atuar, parou de entregar as reações ensaiadas que eles tanto esperavam. O seu silêncio quebrou a espinha dorsal da história em que eles confiavam, e agora eles estão perdidos no palco, sem roteiro e sem saber o que fazer. Essa imprevisibilidade é um território hostil para o manipulador, pois sem controle sobre o resultado, eles se sentem desprotegidos e expostos. Agora, toda vez que tentam uma nova tática, a hesitação toma conta deles. Eles não sabem se você vai simplesmente ignorar, se vai contra-atacar ou se vai desmantelar a estratégia deles de uma forma nunca vista. Essa dúvida os enfraquece, faz com que questionem as próprias habilidades e recuem em momentos onde antes atacariam sem hesitar. E é nessa hesitação que você acumula ainda mais poder. O que eles estão começando a entender é que você não é apenas imprevisível, você é intencional. Você não está mais reagindo no calor do momento, você está escolhendo no momento. Essa distinção muda tudo. Significa que você não é mais um livro aberto que eles podem ler à vontade, nem alguém que cai nos ciclos repetitivos de onde você já se libertou. A sua imprevisibilidade não é errática, ela é estratégica. Você se move de forma que ninguém consiga prever o seu próximo passo até que ele já tenha sido dado. Você se retirou do script deles e, sem a sua participação no papel que eles escreveram, toda a encenação deles começa a desmoronar. Você transformou a curiosidade deles em uma obsessão doentia. Antes, quando você era acessível, eles te vigiavam sem esforço, uma conversa aqui, um olhar ali, algumas perguntas indiretas acolá. Mas ao cortar o acesso, você criou um vácuo. No início, era apenas curiosidade. O que você estaria fazendo? Como estaria se sentindo? Mas a curiosidade não suporta o vazio. E logo ela se metamorfoseou em obsessão. Agora eles prestam mais atenção no que você não diz do que no que você diz. Eles buscam pistas em detalhes irrelevantes, uma mudança no seu estilo, um ajuste no tom de voz, até as pessoas com quem você convive. Eles procuram mensagens ocultas em coisas que nem sequer têm relação com eles. Desesperados para montar uma imagem da sua vida, ao cortar o acesso, você forçou essas pessoas a preencherem as lacunas com a própria imaginação. E a mente humana tem uma tendência a criar cenários muito mais grandiosos do que a realidade. Na cabeça deles, você está fechando negócios brilhantes, conhecendo pessoas poderosas e construindo algo monumental nos bastidores. Quanto menos eles sabem, mais eles fantasiam. E quanto mais fantasiam,
mais sentem a necessidade de ter certezas. A obsessão deles deixou de ser passiva para se tornar uma busca ativa. Eles perguntam sobre você por caminhos indiretos, monitoram sua presença digital e tentam resolver o enigma que você se tornou. O que eles não percebem é que essa obsessão deu a você um poder imenso sobre eles. Você não os persegue, mas eles gastam uma energia mental e emocional absurda tentando te alcançar. Você não alimenta a curiosidade deles, mas ela cresce sozinha a cada dia de silêncio. Eles queriam controlar o seu foco, mas agora você, sem qualquer esforço, se tornou o centro do universo deles. E a parte mais frustrante para eles é a incerteza de se um dia terão as respostas que tanto buscam. Eles estão finalmente percebendo que nunca foram a fonte da sua força, derrubando a mentira que contaram a si mesmos de que você só era alguém por causa da influência ou das críticas deles. Além disso, o que torna essa sua nova fase tão insuportável para eles é a percepção de que a luz que você emana agora não precisa de nenhum combustível que venha do passado. Já parou para pensar no choque que é, para alguém que acreditava ser o protagonista da sua história, descobrir que não passa de uma nota de rodapé esquecida? Eles tentaram vender a narrativa de que você era uma criação deles, mas o seu brilho atual é a prova viva de que a semente da sua grandeza sempre foi divina e independente. Quando você parou de reagir e começou a simplesmente existir em uma oitava acima, você quebrou o controle remoto que eles usavam para manipular suas emoções. Como eles podem se sentir importantes se você nem sequer se dá ao trabalho de bloqueá-los com raiva? A indiferença é o veredito final do universo, e você a veste com uma elegância que os deixa desorientados. Continuando nossa jornada, percebemos que essa mudança não é apenas uma escolha consciente, mas uma metamorfose espiritual completa. Você não está mais no mesmo campo de caça onde eles costumavam te encontrar. Já notou como certas propostas, convites ou até provocações parecem nem chegar mais aos seus ouvidos? Isso acontece porque a sua arquitetura energética foi reconstruída. Você instalou um sistema de segurança espiritual onde o código de acesso é a frequência da paz, e a vibração deles simplesmente não dá match. Eles tentam forçar a entrada com memórias nostálgicas ou gatilhos de culpa, mas é como tentar sintonizar uma rádio digital em um aparelho analógico velho e quebrado, só há chiado. O que eles sentem agora é o peso desse silêncio absoluto. Não é o silêncio de quem está fazendo um gelo, mas o silêncio de quem já mudou de galáxia. Por que será que a sua ausência dói mais neles do que a presença deles doía em você? A resposta é simples. Você era o suprimento de autenticidade que eles não conseguem gerar sozinhos. Ao retirar o seu acesso, você os deixou trancados em uma sala de espelhos com as próprias sombras. Eles perderam o recurso mais valioso que tinham à sua luz e agora precisam encarar o fato de que nunca foram essenciais. Eles eram apenas ruído, e agora que você abaixou o volume, a sua música interna está tocando mais alta e clara do que nunca. Eles olham para o seu progresso, para a sua pele mais viçosa, para o seu sorriso mais leve e buscam desesperadamente um sinal de que você ainda sofre. Mas o que encontram? Uma autonomia que os aterroriza. Você se tornou inalcançável porque não precisa mais que eles te entendam. Mas não para por aí, pois essa ascensão silenciosa é o que o sistema de controle mais teme. Veja bem, a verdade que liberta os escolhidos é a mesma que desmorona as estruturas de manipulação. É por isso que revelações como estas que você está ouvindo não ganham espaço nos grandes palcos corporativos. Elas são perigosas demais para quem quer manter as massas dormindo. Você, ao assumir sua identidade, torna-se um farol para outros que ainda estão perdidos na névoa. Já percebeu como pessoas aleatórias começam a se aproximar de você, buscando respostas, ou como sua mera presença parece limpar o ambiente? Você não é apenas alguém que superou um trauma. Você é um arquiteto de uma nova realidade. E se você sente no fundo da alma que este trabalho precisa continuar, é porque você entende que proteger essa chama é proteger o caminho para os que virão depois. Eles pensaram que você voltaria correndo assim que a tempestade passasse. Eles contavam com a sua carência, com a sua dúvida ou com a sua lealdade antiga. Mas o tempo passou e o que eles chamavam de fase tornou-se o seu novo clima permanente. O exílio deles da sua vida não é uma punição arbitrária, é uma consequência vibracional. Você não os expulsou por ódio, você apenas subiu a montanha, e o ar lá em cima é ralo demais para os pulmões deles.
acostumados com a fumaça da intriga. Eles ainda conseguem te ver de longe, mas não conseguem mais te tocar. Essa é a maior humilhação para o ego narcisista: ser transformado em um mero espectador da glória de alguém que eles juraram que não passaria de uma sombra. Neste exato momento, o manual Karma Divina atua como a sua certidão de nascimento espiritual. Ele confirma que cada sincronicidade estranha, cada livramento inexplicável e cada vez que o universo reequilibrou a balança a seu favor não foram acidentes. Foram evidências de que você está sob uma jurisdição superior. Você não joga mais pelas regras do mundo, você joga pelas regras do alto. E quando você entende isso, o medo desaparece. O que resta é uma clareza cristalina de que você foi forjado no fogo para brilhar na escuridão. Eles podem continuar sussurrando nas sombras, tentando decifrar como você se tornou tão poderoso sem a ajuda deles. Deixe que sussurrem. Enquanto eles tentam ler as páginas que você já virou, você já está escrevendo um capítulo inteiramente novo, onde eles nem sequer são mencionados. Toda essa jornada que percorremos até aqui não é apenas uma sequência de fatos ou uma análise sobre o comportamento alheio. É a confirmação de uma metamorfose espiritual que você já sentia pulsar em suas veias muito antes de colocar essas verdades em palavras. Você aprendeu que a sua maior força não reside no grito, na defensiva ou na necessidade exaustiva de provar sua inocência para quem já se decidiu pelo erro. O valor de um escolhido é lapidado no silêncio estratégico, naquela recusa instintiva de se rebaixar a frequências que não pertencem mais ao seu novo eu. Ao se retirar do campo de batalha que eles criaram, você não admitiu derrota, você declarou soberania. Você permitiu que o tempo, esse juiz implacável e incorruptível, assumisse o microfone. E agora, enquanto você caminha em direção à sua luz, a narrativa deles desmorona por si só, porque mentiras têm prazo de validade, mas a integridade de uma alma ungida é eterna e autossuficiente. Você é a prova viva de que a justiça divina não precisa de advogados barulhentos. Ela precisa apenas que você ocupe o seu lugar de direito no trono da sua própria paz. Essa paz que você carrega hoje, esse brilho que emana da sua pele e a vida que você reconstruiu tijolo por tijolo, longe de toda a toxicidade, são os testemunhos mais barulhentos que existem. Enquanto eles tentavam apagar o seu nome, acabaram apenas iluminando a própria decadência. O seu poder agora reside naquilo que você escolheu não entregar mais: seu tempo, sua reação, sua energia vital. Você compreendeu que cada vez que ignora uma provocação, você retira o oxigênio de quem se alimenta do conflito. Você não está fugindo, você está ascendendo para um reino onde as táticas rasteiras deles não conseguem mais te alcançar. Essa revolução silenciosa dentro de você é a sua maior vitória. Você venceu sem disparar um único golpe, simplesmente sendo verdadeiro em um mundo de máscaras. A sua ausência privou-os de relevância, e o seu silêncio tornou-se um rugido que eles nunca serão capazes de calar, pois ressoa na frequência do alto, onde as regras são escritas por mãos que eles não podem tocar. Se você sentiu o seu espírito vibrar com cada palavra deste vídeo, se cada reflexão aqui foi como um espelho, revelando a grandeza que você sempre soube que possuía, então entenda que este momento não é um acaso, é uma convocação. Você faz parte de um movimento de almas que despertaram para a própria divindade e que não aceitam mais serem presas de jogos mentais ou vampirismos energéticos. O seu despertar é o pesadelo de quem prospera na sua confusão, e é por isso que manter essa chama acesa é a sua missão mais importante. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é o arquiteto de uma nova realidade, blindada por uma proteção que o mundo não entende, mas que o universo respeita e protege com zelo absoluto. Agora, chegou o momento de transformar esse sentimento em ação concreta e selar a sua proteção. Eu te convido a se inscrever agora mesmo neste canal, para que possamos continuar fortalecendo essa egrégora de luz e verdade todos os dias. Não deixe de dar o seu like neste vídeo. Ele é o sinal para o algoritmo de que mensagens de despertar e poder real ainda têm voz e importância nesta plataforma. Deixe o seu comentário abaixo com a frase "Eu assumo o meu trono", para que a sua declaração ecoe no cosmos e inspire outros escolhidos que ainda estão lutando para encontrar a saída. E claro, compartilhe este conteúdo com aquela pessoa especial que você sabe que está passando por uma batalha invisível e precisa urgentemente deste escudo de clareza.
Sua partilha pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Mas preste muita atenção. A sua jornada de blindagem espiritual está apenas começando. Se você quer ir além e garantir que nenhuma influência externa, nenhuma inveja ou manipulação consiga tocar a sua frequência novamente, eu preparei algo exclusivo para os autênticos. Vá agora mesmo ao primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Lá, você encontrará 2 caminhos fundamentais. O primeiro é o acesso direto ao Manual Karma Divina, o seu escudo definitivo, um protocolo de 21 dias de limpeza e proteção que vai neutralizar permanentemente toda e qualquer energia intrusa na sua vida. O segundo caminho é para aqueles que já despertaram e sentem o chamado para apoiar financeiramente as nossas investigações independentes, garantindo que esta luz continue brilhando para milhares de outros escolhidos. A decisão está nas suas mãos, mas o tempo de agir é agora. O universo favorece os que se posicionam. Clique no comentário fixado e dê o seu próximo passo rumo à ascensão total. Que a justiça divina continue trabalhando a seu favor e que a sua luz seja inabalável. Nos vemos no topo.